Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Essa vai ser a primeira aula para vocês, entre os ouvintes, de Química Orgânica, de Química 3. Nessa aula, deixa eu até colocar um timerzinho. Ah, não tá aqui no celular. Mas nessa aula, eu planejo dar muita coisa. Eu vou tentar dar os 40 minutos de aula, justamente para tentar dar uma base de tudo que a gente viu até agora da matéria, né? Eu não sei se vou ter 2 ou 3 aulas, vou pecar pelo excesso, planejei essa aula como se eu tivesse duas, então se eu conseguir dar toda essa aula, já estamos bem embasados, assim, na próxima aula a gente consegue falar o resto. E, obviamente, vai ser um pouco corrente, são 66 slides que eu tenho que passar essa aula. Os primeiros são mais importantes, né, que estão no começo da matéria, e os outros eu só peguei das slides que eu já tinha feito para as aulas, justamente, propriamente ditas, das matérias. Eu disponibilizei todas as aulas, se vocês tiverem alguma dúvida, tipo, de um tópico da matéria, vocês podem lá ver a aula, que eu falo mais direitinho, né? E se ainda assim a dúvida persistir, eu recomendo entrar em contato, né? Meu número eu deixei no Facebook e deixei no direcionamento, na pasta que eu disponibilizei. Então, qualquer coisa é só chamar. Se vier muita gente me chamar também, eu peço alguns minutos para me ajudarem, né? Tá tranquilo. Mas eu vou dar agora início à aula da semana base. A primeira aula, espero que temos 3, para conseguir passar tudo tranquilinho. A primeira coisa que a gente vai ver vai ser os fundamentos da química orgânica propriamente dita. O que é um átomo de carbono, o que é uma cadeia carbônica, como posso relacionar os átomos de carbono entre si. Então, isso que a gente vai ver nesse primeiro instante da aula. O carbono é justamente o elemento principal na química orgânica. É a química do carbono, né, conhecida. E a gente tem que saber algumas propriedades dele. Primeiro é que ele é tetravalente. O que é tetravalente? Ele tem 4 elétrons na camada de valência, a camada mais externa. Não sei se vocês viram com Pita. Ele deu já bastante aula, acho que vocês devem ter visto ligações, essas coisas. Então é possível fazer 4 ligações covalentes. Então ele pode fazer, justamente, sempre o carbono vai ter 4 ligações. Isso é muito importante para vocês fazerem cadeias carbônicas e completarem com hidrogênios as cadeias carbônicas. Porque os outros átomos normalmente contados são justamente hidrogênio, oxigênio é muito encortado em funções orgânicas, nitrogênio também, enxofre e até halogênios, né? Família 7A. Vocês estão sabendo um pouquinho das outras matérias, principalmente química básica, para entender o que eu vou falar no comecinho da aula, né? Por exemplo, as famílias, de camada de valência, de ligações, é bem importante ter uma ideia. Esses compostos, eles vão ter, geralmente, um ponto de fusão muito baixo e de ebulição também. Então, geralmente eles vão ser gasosos, líquidos, isso é muito importante na química orgânica. E uma coisa muito importante é que eles queimam também. Então, esses compostos orgânicos, eles vão produzir energia produzir mais energia quando, né, aquele pico de energia de ativação for ultrapassado. Então, uma coisa muito importante é saber que eles podem ser divididos em 4 classificações. Carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Isso tem a ver justamente com quantos átomos de carbono ele está ligado. Se ele só com um outro átomo de carbono, então o carbono da ponta aqui da extremidade, ele vai ser um carbono primário. Com outros 2 carbônicos, então seria no meio, um carbono para cá, um carbono para o lado, seria secundário. 3 carbonos, terciário, e o último, que é o máximo, né, já que ele faz com o máximo 4 ligações, seria o carbono quaternário, que faz com ligação com outros 4 carbonos. Isso é importante porque você já tem uma noção de ramificações. Por exemplo, ramificações só podem estar em carbonos terciários ou quaternários, né? Mas isso é mais pra frente na aula. Isso é muito importante, que às vezes a pessoa faça a fórmula estrutural, faça a fórmula bastão dos componentes. Você não sabe nem o que é isso. Então, eu coloquei esse slide justamente para a gente ter uma ideia de como são as fórmulas. Às vezes eu dou a fórmula molecular, C5H12. Essa fórmula você pode pensar em vários compostos. No caso, eu pensei neste, né? Neste alcano. E essa aqui seria a forma estrutural dele. Então, cada carbono vai estar ligado a 3 hidrogênios aqui. Esse carbono ligado a 1, esse carbono aqui é terciário, primário, secundário, primário, né? A gente vai fazer toda esse estudo sobre esses carbonos. A gente consegue fazer isso só com o que a gente viu até agora. E coloca hidrogênio em todas as ligações faltantes, né? Geralmente, na química orgânica, toda ligação que vai faltar, a gente vai colocar hidrogênio. E é isso. Então, essa seria a forma estrutural, a forma direitinho, que o estudante que acabou de ver, que a química orgânica vai fazer. Colocar os carbonos e completar com hidrogênio. Um estudante que já está mais tempo, já está mais acostumado com a química orgânica, ele vai tentar fazer a fórmula condensada, porque olha o espaço que isso aqui tomou, e olha o espaço que isso daqui tomou. Então, a fórmula condensada é muito superior à fórmula estrutural. Você consegue fazer com menos espaço, você consegue ter mais liberdade para fazer as coisas. E, finalmente, a fórmula que o estudante já
habituado com mecânica, se vai prestar vestibular, já tá ligado em tudo, ele vai fazer a fórmula bastão. A fórmula bastão é justamente, tem que explicar bastante, porque essa é que eu mais gosto, que é muito mais condensado, olha o tamanho que isso aqui pega, olha o tamanho que isso daqui pega. E para professores é muito boa essa fórmula. Por quê? Porque, ó, cada vértice aqui vai ser um átomo de carbono e os hidrogênios estão subentendidos. Eu não preciso representar hidrogênio. Toda ligação faltante vai ser justamente hidrogênio. Está subentendido nessa forma. Então, vamos ver aqui. É um carbono aqui no primeiro vértice, um carbono aqui terciário, que é justamente esse daqui, um carbono aqui secundário, justamente esse daqui, e esse carbono por último, esse daqui. É a mesma fórmula, só que os vértices sempre contam as pontas, hein? Tem pessoal que esquece aqui das pontas, mas é ponta, ligação, carbono. Esse bastão é justamente a ligação entre dois carbonos, né? E a gente vai ter essa fórmula aqui que é muito mais tranquila de representar. Vocês viram como ela é muito melhor? A gente peguei aqui um composto SH10, o ciclo hexano, né? Olha como fica feio o negócio, não dá nem para entender o que está acontecendo na fórmula estrutural. Na condensada já ajuda um pouquinho, né? Que eu posso representar CH2 em vez de CHH, CHH, CHH. Parece uma aranha, sei lá, isso aqui. Isso aqui fica mais tranquilo de entender, mas a fórmula bastão fica bem claro o que eu estou falando. São 6 carbonos ligados entre si e os hidrogênios para completar essa fórmula. Estou passando um pouquinho mais de tempo nesse começo, justamente para vocês pegarem o jeito da coisa. Esse daqui é muito. Essa parte de tipo de cadeia é muito teórica. Você tem que lembrar de cada tipo de cadeia. Por exemplo, cadeias retas ou normais são cadeias que não vão ter ramificações, só tem só carbonos primários e secundários. Então, cadeia retinha aqui, pode ter ligações duplas, né? Mas tudo sempre retinha, nunca vai ter essas ramificações. Aqui são 2 hidrogênios, no caso, né? Então, a gente vê o composto N-butano, seria o butano normal, seria o butano retinho, sem nenhuma ramificação. E aqui o outro caso que eu dei ramificada, que vai ter pelo menos um átomo terciário ou quaternário. Então, sempre que tiver um átomo de carbono terciário ou quaternário, esse aqui é terciário, esse aqui é quaternário, teremos ramificações. É bom saber disso. A gente pode caracterizar de acordo com a composição, se é uma cadeia homogênea ou heterogênea. Heteroátomos na química orgânica é tudo que não é carbono e hidrogênio. Então, nitrogênio é heteroátomo, oxigênio é heteroátomo, sei lá, sódio é heteroátomo. Então, a gente vê, se o heteroátomo tiver ou não tiver na cadeia, ou tiver na ponta, ou seja, não tiver entre a cadeia carbônica, vai ser uma cadeia homogênea. Então, vai estar tudo de carbono aqui, né? O heteroátomo estiver na ponta, ele não influi muito nessa cadeia carbônica que está aqui. Mas se estiver no meio da cadeia, por exemplo, isso aqui que é um éter, né? Porque já sabe em química orgânica, ou isso aqui, que é uma mina, aí a gente já vai falar que a cadeia é heterogênea, vai ter um heteroátomo no meio dessa cadeia carbônica, separando a cadeia em duas. A gente pode caracterizar de acordo com a forma também. Uma cadeia aberta, que pode ter ramificação, pode ter qualquer coisa, mas ela não vai se fechar. E uma cadeia fechada, que justamente vai se fechar. Então, cadeia aberta ou acíclica, cadeia fechada ou cíclica. A última coisa são as cadeias carbônicas aromáticas. Como é muito importante os compostos aromáticos na química orgânica, o pessoal geralmente separa 2 grupos, entre aromáticos e não aromáticos. Então, os aromáticos são justamente que têm aromaticidade, que a gente vai falar mais pra frente, e os não aromáticos são os alifáticos. Então, pode ser uma cadeia fechada, pode ser uma cadeia de ligação dupla, pode ter carbono terciário ou quaternário, vai ser alifático, se não tiver o anel aromático. Fala um pouco da nomenclatura geral de todos os compostos de carbono, mas os hidrocarbonetos aqui a gente tem mais foco nesse momento da aula. A nomenclatura é dividida em 3 coisas: é o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo vai se referir ao número de carbonos, se tiver 8 carbonos vai ser oct, por exemplo. O infixo se refere ao tipo de ligação. Então, ligação, se for uma ligação simples, a gente fala que é ligação saturada, e se for ligação dupla ou tripla, fala que é ligação insaturada, né? É legal saber isso. Então, se eu falar, tem uma insaturação, quer dizer que tem uma ligação dupla ou tripla na molécula. E, finalmente, o sufixo vai se referir à função orgânica, por exemplo, se é hidrocarboneto, se é álcool, se é cetona, então tem sufixos diferentes. Aqui tá 3 tabelinhas, peguei do etapa, muitas imagens eu peguei do etapa, então a apostila deles é ótima, o gosto deles é muito bom também, recomendo bastante. Mas aqui, justamente, se fosse um composto com 3 carbonos, seria prop, só ligação simples, desculpa, seria e um hidrocarboneto seria O. Então, propano. Só juntar tudo, o prefixo, sufixo e o infixo. Uma coisa, se eu tiver ramificações, eu vou ter que especificá-las antes. Então, seria, por exemplo, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, 3-metilpropano, entendeu? Não existe essa molécula, mas seria, sei lá, 3-metilpentano, aí já existe. 3-metilpropano não existe porque tá na ponta, e a ramificação na ponta não existe, como eu vou falar daqui a pouco.
Então, algumas cuidados aqui, a cadeia principal é sempre a cadeia carbônica, a maior possível cadeia carbônica, passando por todas as ligações entre carbonos. Depois eu vou mostrar um truquezinho com lápis, que você passa o lápis por todas as ligações e tenta pegar o máximo de carbonos. Eu vou fazer uma animação bonitinha para vocês entenderem. Se existem carbonos que não fazem parte dessa cadeia principal, ou seja, que você não consegue ligar ele com a cadeia principal sem voltar, sem passar pela mesma linha, eles são conhecidos como ramificações. A gente vai ver como nomear essas ramificações também. É muito simples, vai seguir essa mesma primeira tabelinha aqui. Se for uma ramificação com 3 carbonos, vai ser um prop-il. E geralmente fala de ramificação propil, fenil, butil, decil. Então, justamente a gente vai ver essa tabelinha aqui de novo. Então, e às vezes é necessário numerar esses carbonos para identificar onde está essa ramificação. Por exemplo, se a ramificação tiver no carbono 2, é diferente se tivesse no carbono 3. A gente vai ter que identificar onde ela está certinho. E onde a gente começa a ramificação é justamente de uma extremidade. Não posso começar do meio da cadeia. Vai sempre ser de uma extremidade ou de outra. No caso de um ciclo, todo o vértice dele é conhecido como uma extremidade. Então, eu posso começar em qualquer lugar do ciclo. Né? Isso aqui também a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Essa observação aqui, o carbono 1 e o último também, nunca vai poder ter uma ramificação. Por quê? Porque seria possível traçar uma cadeia maior incluindo essa ramificação. Por exemplo, você tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Eu posso traçar uma cadeia principal que vai ter todos os carbonos. Esse carbono aqui da ponta, carbonos da extremidade nunca vão ser ramificações. Que é o que eu falei aqui, né? Não dá para existir um 3-propano, 3-metilpropano. Por quê? Eu tenho um propano que tem 3 carbonos, tenho 3 carboninhos, e numa ponta eu vou colocar mais um, que seria o metil. Então, eu consigo fazer uma cadeia que passa por todos os carbonos e seria a cadeia principal. Então, não seria mais 3-metilpropano. Seria um butano, né? Mudaria o nome porque a cadeia principal é maior. Não é que é uma ramificação, que ele incorporou-se na cadeia principal. É isso que eu falei. O hidrocarbonetos de cadeia saturada com fórmula geral sem H2N. Esses são os alcanos. Então, se você vê, por exemplo, C5H12, que eu mostrei mais cedo, é um alcano, porque tem essa cadeia saturada e essa fórmula geral. Cadeia saturada não vai ter insaturações, não pode ter ligações duplas ou triplas, senão não é alcano. Esse é conhecido também como parafinas ou resíduos de petróleo, né? Muitas coisas de torre de destilação de petróleos tem muitos alcanos, a gasolina, né? E eles podem haver ramificações. Metil, etil, propil, como eu falei antes, a gente vai pegar aquela primeira tabela, né? E vai colocar metil, etil, propil, butil. Essas vão ser o nome das ramificações. Eles vão ter que ser identificados com o número de quilação na cadeia. Então, se tiver no carbono 2, serão um 2-etil, um 3-propil. E sempre em ordem alfabética. Então, se eu tiver um etil, um propil e um metil, vai ser, sei lá, 2-metil, 5-propil e 3-metil, entendeu? Tem que ser em ordem alfabética, não na ordem do número. Então aqui eu coloquei um exemplo, que eu não vou falar o nome dele, né, senão eu já estrago, que eu posso fazer aqui. Como fosse carbono da cadeia principal. A cadeia principal qual vai ser? A mais longa. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Essa cadeia aqui é a mais longa. Como eu não passei por esses 2 chifrinhos aqui e essa linhazinha aqui, eu não passei. Você vê que eu peguei isso aqui, vou passar por esses carbonos, justamente vão ter 1, 2, 3, 4, 5. Então eu sei que o núcleo dele vai ser pente de 5, só tem ligação simples, e é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, vai ser o pentano, esse vai ser o núcleo. Só que eu vou ter que identificar as ramificações dele. A gente vê que no carbono 2 tem 2 ramificações, né? Tem 2 carbonos aqui que não estão na cadeia principal, e no carbono 4 também. Então, vou ter 3 ramificações. As 3 só tem um carbono, então vão ser as 3 metil. Vou ter que identificar, são 2 no carbono 2, então vai ser 2,2-metil, e uma no carbono 4, então vai ser 2,2,4-trimetil. Tem que colocar quantos metil são. Metil, dimetil, trimetil, tetrametil, pentimetil. Então, vai nessa linha. Então, como aqui tem 3, são trimetil, 2,2,4, trimetil pentano. Essa nomenclatura é IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, né? Que é que rege as regras de química para o mundo todo. E a nomenclatura usual dele é conhecido como isoctano. Ele justamente tem a ver com a gasolina. Ele mede a octanagem. Ele é o padrão da octanagem. Se eu tenho só isoctano, eu vou ter octanagem 100%. Né? É só uma trivia que eu quis trazer para vocês. Então, é assim que a gente vai nomear alcanos, que é bem simplesinho, só identificar justamente as ramificações, que é a coisa mais complicada. Então, com ver a cadeia principal, eu vou mostrar um truque para achar a cadeia principal mais rápido, mas dá para ver por essa daqui, né? Que vai ser a cadeia mais longuinha aqui. Passei aqui, eu não posso voltar. Se eu preciso voltar, mas eu tenho que sempre ficar em linha, sempre passar por as ligações e não poder voltar. Então, essa cadeia de 5 carbonos é a que eu consigo, é a mais longa. Eu também posso fazer 1, 2, 3, 4
e subir aqui 5. Mas o nome vai ser idêntico. Vai ser, essa cadeia principal vai subir aqui, que ela pode ser tortinha assim, e vai ter duas encostas no carbono 2 e uma no carbono 4. Se eu começasse a numerar pela outra ponta, por esse aqui 5 virar 1, não seria uma boa ideia. Por quê? Aqui seria 1, 2, 3, 4. Seria 1, 2, 4, 4 trimetilpentano. Mas em alcanos, justamente, é muito importante minimizar o número das ramificações. Então, 2, 2, 4 e 2, 4, 4, o 2, 2, 4 tem os números muito menores, né? Eu troquei um 4 por um 2. Então, é preferível sempre deixar esses números menores possíveis, né? Justamente para a gente entender que molécula é. Então, essa é a convenção da IUPAC. Eu não posso fazer 2, 4, 4 trimetil. Tem que ser 2, 2, 4. Porque eu tenho que começar a cadeia por aqui e não por aqui. Em alguns casos fica mais claro. Se eu, por exemplo, só tivesse essa ramificação no carbono 4, não tivesse essas duas aqui. Então, eu teria que começar numerando daqui, que seria o 2-metil-pentano, né? Que aí eu conseguiria diminuir a numeração desse carbono aqui. Mas isso, se tiverem dúvidas, vocês podem ver a minha aula, fala bastante de ramificações, vocês podem ver os slides que eu vou disponibilizar também da aula 2, que vocês conseguem ver isso tranquilamente. Né? Alcenos é o segundo grupo de hidrocarbonetos. Eles são decarbonetos acíclicos com apenas uma ligação dupla. Só uma ligação dupla, lembre-se disso. Vocês colocam aqui tá? E a fórmula geral é CnH2n. Então aqui era H2n mais 2, e aqui vai ser só H2n. Ele é muito importante, tá? Mas assim é a cara dele, vai ter essa ligação dupla entre os átomos de carbono. Né? Aqui uma coisa que eu coloquei, que cada molécula só pode ter um nome. Então, essas duas moléculas são alcenos, têm o mesmo número de carbonos e têm uma ligação dupla. Elas vão ter o mesmo nome? Não, elas não vão ter o mesmo nome. Por quê? Porque a ligação dupla está em lugares diferentes. Aqui, por exemplo, se eu começar a nomear dessa esquerda aqui, ela vai estar no carbono 1 a ligação dupla, né? Sempre o primeiro carbono. Vai estar no carbono 1 aqui. O primeiro carbono que está na dupla, né? O carbono com o menor número da dupla. Ela liga o carbono 1 e o carbono 2. A gente fala que ela está no carbono 1, que é o menor número. Aqui, por exemplo, 1, 2, 3. Ela está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então a gente fala que ela está no carbono 2. Né? Então, ali que tem uma ligação dupla no carbono 1 e aqui no carbono 2. Então, essas moléculas são diferentes, elas não recebem o nome de penteno. A gente vai ter que, nos alcenos, identificar também as ligações duplas. Então, para nomear elas, a gente vai identificar onde está essa saturação, justamente com o número da insaturação. Mas, em alcenos, é muito importante, a gente vai dar uma maior importância para a ligação dupla. Então, se eu puder minimizar a ligação dupla ou a ramificação, eu sempre vou minimizar a ligação dupla, a insaturação, que é a mais importante. Então, aqui seria o pente, né? 5 carbonos, 2, eu estou identificando onde está a dupla, pente 2 em vem daquela tabelinha de ligação dupla ou de hidrocarbono. Então, seria o pente 2-eno ou o 2-penteno, né? Aqui tá dois exemplos, né? Seria tipo, um buteno 4-hexeno seria a nomenclatura antiga, e aqui seria a nomenclatura nova, que a gente separa com esses hífens. But1-eno, X4-eno. Né? Aqui eu dou os nomes, né? Eu numero e dou os nomes, 2-penteno, 1-penteno, né? E sempre tentem usar a nomenclatura UNPAC, então sempre tentem usar o pente 2-eno ou o pente 1-eno. Mas se eu tiver alceno e ramificação, como é que eu faço? É o que eu falei, a gente dá essa prioridade para insaturação, para ligação dupla. Então, aqui é um exemplo, né, que eu dou uns passinhos para nomear. A gente vai verificar a função orgânica, é hidrocarbono, você tem carbono e hidrogênio. Acha a cadeia principal, como que eu acho a cadeia principal? Eu vou passar um lápis, passando por todas as ligações de carbono, e vou tentar pegar o maior número sem voltar. Então, consigo passar o lápis por aqui, e consigo descer. Então, essa aqui não vai ser uma ramificação, vai ser parte da cadeia principal. Então, a gente achou essa cadeia principal com 6 átomos de carbono. A gente vai contar os carbonos, 6 átomos de carbono, vai checar as ligações, putz, tem uma ligação dupla aqui, então vai ser um alceno, é um hidrocarboneto com 6 carbonos alceno, então a gente vai saber que vai ser um hexeno, já, né, X-N-O, e tem que verificar essas ramificações. Ramificação, não tem. Mas eu tenho que identificar onde está essa ligação dupla. Está no carbono 2, né, de acordo com essa conta. Se eu começasse daqui, seria no carbono 1, 2, 3, 4. Seria no carbono 4. 2 é muito menor. Então, começamos da esquerda para a direita. Então, teríamos o 2-hexeno ou o X2-eno. Aqui é outro caso, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa com o lapisinho. Vou para cá e vou descer. Eu posso subir também, mas é da mesma coisa. E eu vejo que vai ter esse carbono aqui que eu não passei. Vai ser uma ramificação. Então, eu tenho que colocar 5-metil, que é onde ele está, 2-hexeno ou X2-eno. Lembrar a ordem de nomenclatura. A gente primeiro coloca o número do carbono ramificado, o prefixo referente ao número de carbonos, se há insaturações e sufixo na função orgânica.
A gente passa agora para alcinos, que é muito rápido. A coisa legal é saber é que eles têm só uma ligação tripla. Se tiver mais de uma ligação dupla nos alcenos, vão ser dienos, vão ser polienos, né? É outro tipo de hidrocarboneto que basta falar, tipo, 5-metil, 2,3-hex-dieno, entendeu? Só colocar o dieno, né? 2 ligações duplas. Eu não coloco aqui para ser mais rápido também. Tô bem atrasado no tempo, aliás. Alcinos são hidrocarbonetos acíclicos, né, carbonetos, né, normais, com apenas uma ligação tripla. Eles podem ser chamados de alquinos, e tem a fórmula geral, tem 2 carbonos a menos, né? Antes era CNH2N mais 2 alcanos, CNH2N nos alcenos, CNH2N menos 2 nos alcinos. Regras são muito similares aos alcenos, tentar diminuir o número da saturação. É a mesma coisa, mudando só, em vez do en, colocar o in. Aqui eu coloquei vários exemplos, em que aqui eu tenho que numerar os carbonos aqui também. Aqui eu tenho que numerar também, mas é bem simples de numerar, né? Aqui vai estar no carbono 1 a insaturação, aqui no carbono 2. Então, but 1 ino, but 2 ino. E aqui eu tenho que numerar, né? Aqui eu posso começar daqui para cá. Aqui, se eu começar da direita para a esquerda, eu diminuiria o número da ramificação, mas o da insaturação ficaria muito, muito grande. Então, a preferência, como é sempre, a insaturação, e eu começar da esquerda para a direita, né? Então, o carbono 1 vai estar em saturação e o carbono 4 a ramificação. 4-metil, um pentino ou pente-1-ino. E aqui é a mesma coisa, só que aqui eu tenho que começar da direita para a esquerda para que eu vou conseguir minimizar os dois, então é melhor. Então, carbono 2 a ramificação, carbono 3 a insaturação. 2-metil, 3-hexino ou hex-3-ino. Né? Aqui, eu falei no último caso, a insaturação é indiferente em relação à extremidade. Então, se eu começasse daqui, seria o carbono 3 aqui no carbono 3. Então, como ela é indiferente, eu vou escolher uma que minimize a ramificação. Vou passar para outro tópico, que são hidrocarbonetos cíclicos, ciclanos, ciclenos e ciclinos, né? Ou cicloalcano, a fórmula geral é CNH2N, né? Eu vou tirar 2 carbonos, né? Do alcano. Composto mais simples é ciclopropano, que é esse triangulinho. E são compostos cíclicos muito simples. Eles vão ter cadeia fechada, justamente só isso que vai diferenciar do alcano. Então, eles vão ter carbono e hidrogênio e não vão ter só ligações simples. Então, a única coisa que vai mudar vai ser o prefixo ciclo e um pouquinho sobre ramificação. Mas, tipo, se eu tivesse um butano normal, o N-butano, se eu fechar ele num ciclo, vai ser o ciclo butano, ciclo pentano ou ciclo hexano. Né? Não muda muita coisa. As ramificações que vão ser mais simples, na verdade, porque se eu tiver só uma ramificação, a única coisa que eu tenho que saber é que, aquele que eu falei antes, como eu posso começar a numeração de qualquer vértice e eu tenho que diminuir o número dessa ramificação, eu posso sempre colocar o carbono que está no vértice que está ramificado como carbono 1. Então, se eu tiver só uma ramificação, ela vai sempre estar no carbono 1, porque eu posso escolher. Então, coloca no carbono 1, que é o menor. Então, a gente nem coloca o número dela, porque a gente sabe que vai ser no 1. Então, aqui, eu poderia falar que isso aqui é 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, entendeu? Ele vai dar um carbono de qualquer jeito, aqui da mesma forma. 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4. Vai dar também no carbono 1. Sempre que tiver só uma ramificação, vai dar sempre carbono 1. Então, a gente nem coloca o número, seria só metil ciclopropano ou etil ciclobutano. Não precisa colocar 1 metil ou 1 etil, entendeu? É só colocar metil ou etil. Não precisa colocar o número. Mas, se eu tiver 2 ou mais ramificações, a gente vai ter que seguir uma regrinha que é: a gente vai pegar a menor ramificação, ela vai ser a preferência, a menor delas, a mais simples. Então aqui vai ter um metil e uma coisa estranha. Então o metil é mais simples e vai na ordem que vai minimizar o número da outra. Né? Então aqui seria 1, 2, 3, vai minimizar aqui para 3. Aqui tanto faz, né? Posso fazer 1... desculpa, tanto faz não. Se eu fosse por baixo seria 1, 2, 3, vai ficar no 4. Então tem que ir aqui no sentido horário. No sentido horário, eu consigo um 3. Se eu fosse no sentido horário, seria 4. Né? Então, o sentido horário vai ser 3. Então, justamente, eu vou ter o metil e esse negócio aqui que é estranho. Né? Preferência sempre metil. Qual o nome disso? O nome disso é o isopropano. Tem uma lista de ramificações que eu vou passar para vocês também. Esse aqui seria o isopropano, seria a molécula simples, com uma ramificação, isopropano vira isopropil. Então, preferência a cadeia menor, então 1 metil conta 3 isopropil ciclopentano. Mas de ciclano é só isso. Ciclano e ciclano vai mudar muito pouca coisa, vai mudar é que em vez da insaturação, da ramificação ser a preferência, né, sempre sendo carbono 1, a insaturação vai ser sempre carbono 1 porque ela é mais preferencial, né? Então aqui eu não vou identificar onde fica a insaturação porque ela vai ser o carbono 1 e eu vou seguir no sentido horário ou anti-horário a fim de minimizar a ramificação. Então aqui, se eu começar, esse aqui é o carbono 1, porque tem que ser por causa da insaturação.
Então, assim, 1, 2, o 3 tá a ramificação. Então, é 3-metil ciclopenteno. Eu não preciso falar 3-metil ciclopente-1-eno, né? Só 3-metil ciclopenteno. E aqui, como só tem a insaturação, ciclo octino. Né? Oct vem de 8, é um ciclo bem grandão. Agora, falar uma coisa muito importante, que são os aromáticos. Aromáticos não tem cheirinho bom, né? Às vezes são muito tóxicos, tem que tomar cuidado. Mas eles são coisas que têm anel benzênico. O que é um anel benzênico? É um anel de 6 membros com ligações duplas alternadas. Então, é aqui ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, são ligações duplas alternadas. Aqui tá a carinha dele. O composto mais simples e o mais importante, que mais estudo com certeza é o benzeno, né? O C6H6, então tem o mesmo número de carbonos e hidrogênios, que é esse cara aqui, benzeno. E eles têm um efeito chamado de ressonância. Eu vou falar provavelmente na próxima aula sobre o efeito de ressonância, mas essas ligações duplas elas não são fixas, elas ficam mudando de lugar e dá algumas características especiais para esse anel benzênico. Ele é muito, muito importante na química orgânica. Como elas não são fixas, o pessoal geralmente representa ela como essa bolinha aqui. Então, esse composto aqui é igual a esse composto aqui, que é igual a esse composto aqui, sem esse SH3, só esse composto aqui, essa bolinha aqui. Então, se você verem um ciclo de 6 carbonos com uma bolinha no meio, sabem que ele é um anel aromático, ele é um benzeno, né? Um radical de benzeno. Compostos com um único benzeno pode se numerar igual aos alifáticos. Então, aqui, né, eu tenho um benzeno, eu tenho um CH3, então vai ser o... Aqui seria um ciclohexano, né, se fosse um hidrocarboneto, mas é um benzeno, então a gente chama de benzeno. Isso aqui seria o metilbenzeno, não preciso colocar o número dele, né? Ou tolueno, que é um nome muito usual dele. Eu quase falei tolueno quando estava nomeando. E aqui a mesma coisa, eu tenho 3 e eu tenho um mais simples aqui. Se eu começar a numerar daqui, eu consigo diminuir o número dos outros dois, então aqui seria o 1, que é o mais simples, né? Esse aqui também é simples, mas é melhor começar daqui para diminuir de todo mundo. Então esse aqui seria o mais simples, seria o metil, então seria 1, 2 de metil, e aqui o 3-etil. Só que como etil vem na ordem alfabética, seria 3-etil, 1, 2 de metil, benzeno. Né? Mesma regra dos ciclanos, se você se lembre. Que é começado mais simples, né? Se tiver só um, precisa colocar um número, essas coisas. Mas a gente nunca identifica as ligações duplas do benzeno, porque é só falar benzeno que está subentendido que é duplas alternadas. Compostos de benzeno aromáticos com 2 ramificações tem outra especificamente com 2. Aqui tem 3, aqui tem 1, então não tem um deles se aplica isso. Mas se tiver exatamente 2 ramificações, recebe outra nomenclatura. Você vai pegar uma ramificação como referência e vai ver a posição da outra nesse anel. Então, aqui pegar essa referência, pode ser CH3 como referência, por exemplo, pode ser qualquer coisa, é um R de radical. Então, dependendo de onde tiver outra ligação, se tiver nessa parte aqui de cima, nessa parte aqui do meio ou nessa parte de baixo, vai receber o nome dessa posição especial. Então, se tiver aqui, vai ser orto, meta ou para, né? Pode lembrar de orelha, mão e pé. Né? Olho, mão, pé, qualquer coisa assim, para tentar lembrar. Orto, pertinho, né? Meta, mais longinho, e para, completamente oposto. As posições são simétricas, né? A posição orto é simétrica para qualquer lado, então a gente tem o mesmo nome. Então, orto, meta e para, que é só uma. Então, é legal saber disso. E alguns exemplos de aplicação seria esse aqui como radical. Então, a gente vê que o outro está na posição, né? Orto. Eu até fiz uma animaçãozinha aqui. A gente pega esse aqui, serve como radical, né? Como referência. E o outro vai estar na posição orto, né? Justamente. Então, a gente chama de... Esse aqui é outro exemplo, né? Esse aqui vai ser o radical referência e o outro no carbono meta. Você pode escolher qualquer um como referência. Se esse aqui é uma referência, seria esse aqui referência, orto, meta, para. Então seria esse aqui vai estar no carbono orto, então seria o mesmo nome. É que a mesma coisa aqui no caso do carbono para. Esses aqui estão os nomes. Eu posso chamar com nomenclatura que a gente está acostumado, que seria 1, 2 dimetilbenzeno, né? Nomenclatura parecida com ciclanos. A gente pode colocar esse orto aí, como a gente coloca ele no nome, seria O dimetilbenzeno de orto. Então, seria um dimetil na posição orto em relação ao outro benzeno, nomenclatura mais comum do que essa aqui de cima, O dimetilbenzeno, ou o chileno, que é a nomenclatura mais usual dele. Então, chileno seria o nome usual desse composto com 2 metis, na posição orto. Então tem o chileno, o M chileno e o para chileno, né? O P chileno. Só para se lembrarem que tem essas duas coisinhas. E tanto faz lá, daqui eu tô para a direita, aqui para a esquerda, como são simétricas, então tanto faz esse lado aqui. Alguns radicais, né? No radicais alifáticos, tinha o quê? A gente tinha metil, etil, né, terminado com il, metil, etil, propil, isopropil, tertibutil, essas coisas. Na química aromática, a gente vai ter outros radicais, com anéis aromáticos, né?
Então, se tiver um carbono tendo uma ligação logo aqui no ciclo, a gente vai chamar isso aqui de fenil, né? Esse é o fenil. Então, se tiver um anel aromático ligado à minha cadeia principal, é fenil. Se tiver um anel aromático ligado a um carbono ligado à minha cadeia principal, vai ser benzil. Toma cuidado com o nome desses dois. É muito fácil você pensar, tipo, benzeno, então é benzil. Não. Esse aqui é o fenil. Esse aqui que tem um carbono a mais é o benzil. E esse aqui é o toluil, né? É o orto, toluil. Toluil é o nome de contar isso aqui. E orto porque é na posição orto aqui. Fenil, benzil e toluil. Existem outros nomes para, tipo, quando tem 2 anéis ou 3 anéis juntos. Esse aqui vai ser o naftaleno, esse aqui é o antraceno. Né? Nomes menos usuais, mas também caem. Acho legal trazer aqui. E aqui acaba a parte que a gente vê de hidrocarbonetos. Eu tenho um tempinho, já foi meia hora. Não vai dar para passar tudo, mas já dá para passar uma boa parte que eu queria passar. A gente começa aqui a ver funções orgânicas. Hidrocarbonetos não são funções orgânicas, eles são grupos afuncionalizados, mas aquele sufixo lá existe, né? Mesmo para função orgânica, aquele sufixo é O. Agora a gente vai mudar nas funções orgânicas, justamente esse sufixo vai mudar de acordo com qual função a gente está vendo. É importante saber que as funções orgânicas. Ficam a gente tá. Ai, meu Deus. Tá, tem bastante slide ainda. Funções orgânicas, eles vão ter justamente grupos funcionais que eles vão reconhecer quais funções são essas. Por exemplo, o álcool vai ter um grupo funcional, a acetona vai ter outro, que pode ter um nomezinho importante. É muito importante você entender qual grupo é qual função é qual, porque algumas funções são muito parecidas. Então, a gente tem que entender bastante. E o grande grupo é de funções orgânicas oxigenadas. Acho que eu vou conseguir terminar essas hoje. E que é o grupo que tem várias funções que a gente tem que saber. A primeira são os álcoois. O grupo funcional é hidroxila ou oxidrila, que é OH. Então, se tiver um OH ligado à cadeia, a gente vai saber que talvez seja um álcool. Por quê? Ele precisa estar ligado a um carbono saturado e não pode ser nenhuma das outras várias funções que tem esse OH. Então, se tiver só um OH sozinho ligado a um carbono saturado, então um carbono que não faz ligação dupla, isso é muito importante, tem que ter um carbono saturado, ele vai ser um álcool. O álcool mais simples é o metanol, mas vamos falar da nomenclatura dele. A nomenclatura do PAC é muito simples. Vai ter o sufixo ol, né? Em vez de ter o sufixo ol dos hidrocarbonetos, vai ter o sufixo ol de álcool, né? Álcool, o sufixo ol. Então, uma coisa importante é que a cadeia principal vai sempre conter o carbono que está ligado a esse grupo funcional. E a numeração, agora a prioridade não vai ser mais a insaturação, vai ser a função. Então, como fica o final de prioridades? Fica, primeiro, diminui o número da função, depois a gente pensa na insaturação e, por último, na ramificação, né? Então, a nomenclatura comum, isso é mais né? É álcool, o nome do grupo álcool, tipo álcool etanóico, álcool... Desculpa, álcool etílico, álcool metílico, álcool propílico, né? Mas isso tanto faz. Eles podem ser primário, secundário ou terciário. Um álcool primário tá ligado no carbono primário, um álcool secundário tá ligado no carbono secundário, um álcool terciário tá ligado no carbono terciário. Existe álcool quaternário? Não existe álcool quaternário por quê? Se o carbono tá ligado a 4 outros carbonos, não dá pra ligar um álcool nele, não dá pra ligar uma hidroxila, porque ele já fez 4 ligações, então não dá pra ter um álcool quaternário. Alguns exemplos aqui, né? Vou colocar todos os exemplos para ser mais rápido. Não vou falar de todos, mas aqui, por exemplo, ele tá ligado a esse carbono aqui, né? 1,2-et etanol, né? Mas geralmente, aqui não precisa mais, geralmente precisa identificar onde está essa função, né? Por exemplo, aqui tem 3 carbonos na cadeia principal e aqui tem uma ramificação. A prioridade vai ser sempre aqui, né? O carbono que está ligado ao OH. Então vai ser 2-metil, 1-propanol ou propan, 1-ol. Né? Vou pegar essa cadeia mais longa aqui. Eu posso começar tanto da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. É melhor começar da direita para a esquerda para minimizar a função e não a ramificação. Então, esse é justamente o álcool no carbono 2, ramificação no carbono 4, então vai ser 4-metil, pentão, 2-ol ou 2-pentanol. Né? Aqui eu dei um exemplo com ligação dupla, que o nome fica bem estratificado, fica prop 2 em 1-ol, né? Tem que identificar tanto a ligação dupla quanto a função álcool. Outras funções também tem o OH, de álcool é só isso, não tem muito segredo. Outras funções também tem o OH, é o fenol e o enol. O fenol são OHs ligados, são parecidos com álcool, né? É um OH ligado a um anel aromático, então, se eu tiver um OH ligado, putz, é álcool. Não, tem que ver onde que ele está ligado. Se tiver ligado a um anel aromático, é fenol. Se tiver ligado a carbono insaturado, vai ser enol, né? Aqui, enóis são para carbono insaturado. E o PAC fala que pode ser terminação ol ou prefixo hidroxi. Então, vai ser basicamente o mesmo nome do álcool. Então, pela nomenclatura, é difícil você reconhecer se é enol, fenol ou álcool.
mas o pessoal, para identificar, coloca o prefixo hidroxi em vez do terminação -ol. Então, né, sempre que iniciar a numeração próximas funções. Então aqui tem um H ligado a um carbono. Putz, é álcool. Não. Como tem esse carbono que faz ligação dupla, então ele vai ser um enol, né? A gente vai numerar 1, 2, pá, vai ser o próprio 1, en, 2, ol. Então parece que é a nomenclatura de álcool, mas é igual, só que é um enol. Né? E aqui é o etenol, que é mais simples. Então só pegar esse aqui. Esse aqui é conhecido como o fenol comum, ou benzenol, ou hidroxibenzeno, né? Lembrar que esse prefixo hidroxi também fala de OH. Então, hidroxibenzeno, benzenol ou fenol comum. É difícil vocês pedirem para vocês nomearem um fenol, um enol, mas pode acontecer. Acetonas são funções oxigenadas também, mas tem outro grupo funcional. Ele vai ter o grupo funcional C-O, carbonila. Vai ter um oxigênio ligado a um carbono no meio da cadeia. Ele não vai, esse grupo funcional não pode estar na ponta da cadeia, senão vai ser outra função. Então, a acetona sempre vai estar no meio da cadeia. Vai ter C-C-C-C, C-O, C-C-C-C-C. A acetona faz parte da acetona, né, obviamente. O nome dela e o PAC é propanona. É usada como solvente, né, como acetona usada. Então aqui, por exemplo, né, o C, aí no meio um C-O e outro C. Né? Como eu vou nomear essas cetonas? Eu vou colocar no final o sufixo ona, né? Fazendo acetona, sufixo ona. Essas características também valem, tipo, então prioridade na função. Então aqui, por exemplo, eu vou 1, 2, 3, no carbono 2 eu tenho acetona, então vai ser propan 2-ona ou propanona. Aqui também eu vou começar a contar da esquerda para a direita. Não, da direita para a esquerda para minimizar esse carbono funcionalizado. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Então vai ser no carbono 2 e 4. Então vai ser o 4-metil propan 2... Não, desculpa. Pentan 2-ona. 4-metil pentan 2-ona. Né? Tem 5 carbonos. Sempre tem que... A gente vai sempre colocando, né? Era só pentano. Aí a gente colocou em saturação, a gente colocou função. Então fica complicando cada vez mais, a gente tem que colocar esse negócio no nome. Então seria pente de 5, an, só ligação simples, ona da função, e aqui, né, a ramificação, e onde está cada coisa. Então isso também acabou. Mas, no caso daquele C-O fosse na ponta, o que aconteceria? Seria um aldeído. A função que já dá muito parecido com a acetona, e tem o grupo funcional aldoxila, metanoíla ou formila. Você pode também chamar de carbonila, né? Muita gente chama de carbonila, porque ele é um composto carbonílico junto com a acetona, tem essa carbonila. E o formol, né, vem do formaldeído, que é um aldeído. Esse aqui é o formaldeído, né, bem simplesinho, é um C-O, só ele, né, bem tranquilo. A nomenclatura é terminação al, né, de aldeído. É parecido com a do álcool, geralmente o pessoal confunde, álcool começa com al, não. Al é de aldeído. Então a nomenclatura usual, nem vou falar aqui, né, não é importante isso, é só para a gente ler, às vezes acontece. Mas aqui só tem um carbono, então seria met. An só tem ligação simples, né, entre carbonos, na verdade nem tem ligação de carbono, mas a gente fala que é an, mesmo assim. Met, an e al de aldeído, né. O metanal seria o formaldeído ou aldeído fórmico. Esse nome aqui vem do nome do ácido, é um pouquinho mais complicado. Se tem que saber, podem ver minha aula ou contar para mim no Zap Zapper. Esse aqui, por exemplo, só tem ligação simples, et, 2 carbonos, né, etanal. Então, etanal seria o nome dele. Como tá na ponta aqui o dupla O, é um aldeído, não uma acetona. Nesse caso nem tem como ser acetona, né? Aqui teria como. Se eu tivesse dupla O aqui no meio, seria uma acetona, mas como tá na ponta, vai ser um aldeído. Coisa importante é, como a função aldeído sempre vai estar na ponta da cadeia, eu sempre vou começar a numeração por ele. Então, se eu tiver um aldeído ou um ácido carboxílico, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente sempre vai começar a numerar por eles. Então, são funções e estão na ponta. Então, 1, 2, 3, 4. Então, justamente, a aldeído vai sempre na cadeia no carbono 1 e a ramificação no carbono 3. 1, 2, 3. 3-metil-butanol. Éteres, o que são éteres? Eu vou ter... Eu sempre fico carbono ligado a oxigênio, mas o oxigênio nunca vai ser o heteróatomo, não vai estar dentro da cadeia, né? Aqui vamos ter oxigênio dentro da cadeia. Ele vai dividir a cadeia em duas partes. Então, é muito inflamável, solvente. Então, aqui, por exemplo, vai ter uma parte da cadeia, oxigênio divide em duas e outra parte da cadeia. Então, como ele divide a cadeia em duas, a gente vai precisar nomear as duas cadeias. Como a gente vai fazer isso? A gente vai ter que nomear as duas. A forma geral é R', né, radical linha, ligado ao oxigênio, ligado ao radical. Isso aqui é só um nomezinho, nem interessa muito. Não, vamos para a nomenclatura. A palavra oxi vai ter que intercalar os dois grupos. Então vai ser o grupo menor, oxi, grupo maior. Então, um exemplo, éter comum, que é aquele que eu mostrei anteriormente. Vai ser, o grupo menor e o grupo maior são iguais, os dois são etil, então vai ser etoxi, etano.
Se fosse só um aqui, seria o metoxetano. Se fosse, né? Se fosse 2 aqui, 3 aqui, seria o etoxipropano, né? Sempre menor, oxi maior. Só isso. E agora eu queria falar bastante, né? Acho que tem um pouquinho de tempo, vou só terminar ácido e éster e vou acabar a aula. Mas é um grupo de extrema importância, né? Sempre ácido carboxílico, ácido orgânico. Ele vai ter sempre o hidrogênio ionizável, isso aqui é mais para aula de ácidos. E a função mais oxigenada, a função orgânica mais oxigenada que a gente tem. Mas ácidos orgânicos são ácidos relativamente fracos. O alfa dele, o grau de ionização deles é muito baixo. E o grupo funcional deles é conhecido como carboxila. Seria uma carbonila, seria um C dupla O, junto com a hidroxila, que é o C, ligação com o H. Aqui fez uma animaçãozinha, a carbonila mais a hidroxila, vai dar uma carboxila. Aqui tem que falar um pouco do ácido acético, que é o ácido mais importante, é o vinagre, né? Então, tempero de salada, conserva de alimentos. Essa carinha dele seria o ácido etílico, né? Ácido etanoico, desculpa. Então, C dupla O, OH. E assim como as eles vão sempre na ponta, então sempre vou começar a numeração por eles e sempre contar o número que ele tá? É um pouquinho estranho, mas tipo, muita gente, incluindo eu, às vezes esquece de contar o carbono que tá no ácido como um carbono da cadeia. E coloca, sei lá, é um ácido pentanóico, a gente coloca ácido butanóico. A gente esquece de contar o ácido da cadeia. Sempre contar. Os ácidos formam radical acila, se a gente tira esse OH. Então seria o C dupla O, uma ligaçãozinha, seria o radical acila. Podem ter vários ácidos na mesma cadeia, e o ácido cítrico é um com 3 ácidos na cadeia. A gente vai preocupar que é ácido, aí o radical é a denominação oico. Então, ácido metanoico, ácido butanoico, ácido etanoico. E a numeração a partir do cabelo da carboxila, porque entra na ponta, então a gente começa por ele, porque a preferência é a função. É aquilo que eu falei. A nomenclatura antiga seria com letras gregas, assim, então seria o carbono da carboxila, aí o outro vai ser alfa, o outro vai ser beta, o outro gama, e por aí em diante. E o nome usual é nomes que viraram moda. Assim. Aqui, por exemplo, eu vou começar aqui, 1, 2, 3, então vai estar no carbono 3, 1 etil, né? Então, ácido... isso aqui tá errado, seria... Ah, não, aqui eu errei, desculpa, eu errei no unidade aqui, eu tive que fazer uma curva aqui. A cadeia principal é essa daqui, então vai ter um metil no carbono 3, desculpa. Seria um ácido 3-metilpentanoico, ou ácido beta-metilpentanoico, né? Aqui, o carbonado é alfa, beta, gama, delta. E esse aqui seria o beta-metilpentanoico. Sempre começando daqui, e sempre ácido e oico. Né? Aqui seria o fenil, né? Ou a gente pode chamar de ácido benzoico, né? Porque isso aqui é um benzeno, né? Mas é só isso. Ácido benzoico ou ácido 3-metilpentanoico. Esse aqui, no caso. Por fim, eu queria falar dos ésteres. Acho que eu tô atrapalhando um pouquinho o nível da aula, mas... Tá, eu vou acabar a aula por aqui, na verdade. Não vou falar dessas. Essas são muito importantes. Eu vou deixar para a próxima aula. E eu vou tentar terminar tudo na próxima aula. Eu não consigo falar muito dos slides hoje. Eu tomei muito tempo no comecinho para tentar fazer se vocês entenderem mais. Faltaram ainda uns 15 slides, mais ou menos. Mas tá tranquilo, a próxima aula a gente dá um gás a mais e termina. Então, sei que foi muito corrido. Sei que deve ter muitas dúvidas na matéria. Se tiverem dúvidas muito, realmente não estão entendendo, vejam as aulas anteriores, vejam as aulas que eu disponibilizei para vocês. Canal no YouTube, Química Arcadas, né? Se tiverem com dúvida, mandem mensagem. Eu vou tentar responder vocês sempre. Mas é isso para a aula de hoje. Espero que tenha mais 2 aulas com vocês. E até a próxima. Beijo para vocês, bons estudos.